Um grande salve, galera. Professora Poli da Hora na área. E hoje a gente vai falar da classe gramatical que mais sofre mudança, que mais tem flexão. É o verbo. Professor, o verbo, ele consegue ter mais flexão que o substantivo? Creio eu. Por quê? A gente tem flexão de pessoa, primeira, segunda, terceira. A gente tem flexão de número, do singular ou do plural. A gente tem flexão de tempo, presente, passado, futuro e as suas subdivisões, né, quando elas existirem. E a gente ainda tem flexão de modo. Se ele está flexionado no modo imperativo, no subjuntivo ou no indicativo, né? Então vamos estudar esta classe gramatical que é carnezinha de pescoço aqui agora com a professora Poli da Hora na área. Gente, ó, eu recebi uma mensagem no Instagram, o pessoal falando: nossa, prof, seu nome é da hora mesmo, tá? Não é merchandising, meu sobrenome. Professora Poliane da Hora. Show de bola? Então vamos lá. Verbo é uma classe gramatical, né? Coloquem aí, ó. Classe gramatical que denota ação. A professora chegou, a professora distribuiu as provas, estado. A professora ficou chateada. Estado pode ser fixo, né? A Poli é professora. O estado transitório. A Poli se tornou, ela não era, mas agora ela é, mas é estado sobretudo. Ação, estado e fenômeno da natureza. E fenômeno da natureza. Choveu, amanheceu, trovejou, relampejou, ok? Na sintaxe, o verbo, via de regra, tirando o predicado nominal, né? Mas o verbo, via de regra, ele exerce a função de quê, ó? Exerce função, lá na sintaxe, de núcleo do predicado, ok? Núcleo do predicado. Via de regra, tá? Se o predicado for nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. Mas enfim, vamos falar da parte morfológica, tá? A parte sintática dele, se é verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, a gente fala depois. Show de bola? Então olha só, gente, trouxe um cardápio bem bonito para vocês, para facilitar o nosso entendimento, porque a gente tem muitas peculiaridades sobre esta classe gramatical. Primeiro, a gente vai falar sobre a flexão. Flexão é quando a banca quer te perguntar sobre a conjugação. Então, puxa a setinha para cá, ó. Flexão é a mesma coisa de que conjugação. Então, dê a conjugação do verbo. O que a banca quer, então? Quer que você dê a pessoa, o número, o modo e o tempo. Pessoa, se é a primeira, segunda, terceira, ok? O número, se é do singular, do plural. O modo, imperativo, subjuntivo, indicativo. E o tempo, né? Os principais, presente, passado, futuro, ok? Então, vamos pegar essa primeira parte para a gente poder estudar. Depois que a gente terminar a conjugação, vamos para a segunda, que é classificação dos verbos. Verbos regulares e verbos o quê? Irregulares. Qual a diferença, prof? E o que verbo abundante tem a ver? E verbo defectivo, né? Eu vou trazer aqui mais um, ó, o verbo anômalo, que também é uma classificação do verbo. Não sei nem porque não tá ali, mas enfim. Gente, e as formas nominais? O verbo tá no infinitivo, no particípio, no gerúndio, mas sobretudo, olha que curiosidade. Professora, se verbo é um verbo, por que ele ganha, naqueles casos, uma forma de nome? Como assim, forma nominal do verbo? Porque quando eu falo em nome, eu tô pensando em substantivo, prof. Eu tô pensando em adjetivo, Olha o tanto que o verbo é versátil. Ele tem a característica peculiar dele, que é ser o quê, gente? Conjugado, que é ter flexão. E ele é tão versátil que ele também tem forma de nome em determinados casos, que é o substantivo, o infinitivo, o particípio e o gerúndio, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui está o nosso cardápio, ok? Então vamos começar, galera. Professora Poli da Hora, verbos. Vamos falar da primeira parte aqui, ó. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Vamos falar sobre flexão. Show de bola? Então vamos lá, galera.
Quando a banca pedir a flexão, o que que ela quer? Ela quer, olha lá, primeiro, pessoa, número. O que que é pessoa mesmo, prof? É o verbo conjugado na primeira pessoa, ó, do singular. Quem que é a primeira pessoa do plural, prof? É o nós. Tá vendo? É o locutor, eu no singular. Se os locutores, né, fomos nós, então tá aqui, ó, primeira do plural. Segunda pessoa, a gente tem o tu do singular e o vós no plural. Show de bola? E terceira pessoa, ele, ela, que tem flexão de gênero, e no plural, eles, elas. Olha que interessante, gente. A gramática tradicional ainda traz, como a gente viu, estes pronomes, mas eles contrastam com o português contemporâneo, né? Porque no português contemporâneo a gente está usando outras estruturas que sofrem esse processo de pronominalização, que é o você, que é um pronome de tratamento, que a gente super usa justamente para poder a gente se referir ao interlocutor. E olha que interessante, o agente, nós temos aqui um artigo, show de bola, e a gente tem um substantivo, e os dois juntos, eles substituem ali a questão do nós. Mas não se esqueçam de que, por mais que o você se refira ao interlocutor, ele não vai pegar os verbos do tu. Não. Ele vai pegar os verbos do ele e do ela. Por exemplo, a gente fala o quê? Você sabes, como tu sabes. Você foste, como tu foste. Ou a gente fala você sabe, como ele sabe. Ah, prof. Você sabe, ele sabe. Você pegou, ele pegou. Então, olha que interessante. Este verbo, este pronome, ele vai puxar os verbos da terceira pessoa do singular. Então, ele vai conjugar os verbos iguaizinhos aos do ele e do ela. Você saiu, ele saiu. Beleza? Gente, e o vós? O vós, ele vai pegar os verbos do... Cadê o vós? Vós. Desculpa, aqui, ó. E o nós, ele vai pegar os verbos da primeira, do plural. Mas a gente tá usando, ó, o artigo junto com o substantivo para poder denotar essa pluralidade. Então, no português contemporâneo, meio que o agente está suplantando o nós na oralidade, né? Só que o nós conjuga os verbos da primeira do plural. Nós saímos, nós permanecemos e o agente conjuga os verbos da terceira do singular. Olha que interessante, né? Então aqui a gente tem N possibilidades de cobrança. Eles denotam no português da oralidade as mesmas coisas. Nós sabemos, a gente sabe. Nós ficamos, a gente fica. Só que eles conjugam verbos de estruturas pronominais diferentes. Beleza? Então vamos lá, meus amores. Quando a banca perguntar sobre conjugação, tá querendo saber a pessoa, o número e também tá querendo saber o que, gente? Olha lá. O modo e o tempo. Vamos começar pelo modo? Vamos lá. Eu tenho 3 modos. O primeiro, indicativo, o segundo, subjuntivo e o terceiro, modo imperativo. O indicativo, ele vai denotar, via de regra, um fato certo, ok? Eu canto. Tá aqui, ó. Eu canto. Eu canto às sextas-feiras, tá vendo? Um fato certo no presente, no passado. Eu cantei. Eu cantava aos domingos, é um fato certo no passado. E aí, também pode denotar um fato certo no futuro. Eu cantarei. Eu cantarei. Entendeu? Então, é um fato certo. Gente, o subjuntivo, ele, via de regra, vai exprimir um acontecimento incerto, improvável. Então, olha que interessante. Meu pai quer, ó, o quer tá no indicativo, que é um fato certo. Agora, vamos lá, vamos puxar uma oração subordinada, ó. Meu pai quer que eu cante. Ó, que eu cante. Agora é cante. Este verbo necessariamente traz para mim a informação de que eu vou cantar? É uma hipótese. O fato certo é que meu pai quer. Agora, que eu cante, necessariamente eu vou cantar? Não sei, né, prof? Então, aqui o cante tá no modo subjuntivo, que denota o quê? Um certo, duvidoso. E o imperativo? Ele denota uma ordem, um pedido, uma súplica, uma orientação, um conselho. Então, quando você tem lá uma receita de bolo, pegue os ovos, bata os ovos. Então, este é o modo imperativo. Show de bola? O indicativo, ele traz 6 tempos. A gente já vai ver. O subjuntivo, ele traz, via de regra, 3 tempos simples. E o imperativo,
você só tem como dar ordem, um conselho para alguém ali no presente, tá? Se você fala, você poderia fazer isso amanhã, você está usando outro modo verbal. Mas o imperativo, ele exige interlocução. Então, ele exige instantaneidade, sabe? Então, ó, canta, faça, levante. Tá vendo? É ali. Então, eu só tenho imperativo, afirmativo e imperativo negativo. Mas eles, vamos colocar aqui só um tempo, que é no presente. Ok? Imperativo afirmativo no presente. Imperativo negativo também no presente. Show de bola? Maravilhoso. Agora vamos destrinchar. A gente já sabe o que é pessoa, o que é número, o que é número, o que é modo. Agora vamos ver primeiramente os 6 tempos do modo indicativo. Ele exprime o que mesmo, gente? Um fato certo. Então olha que interessante. Fala assim: prof, você é uma querida. Sério, se você entrar no meu Instagram, eu vou insistir, tá, gente? Por quê? Primeiro, porque eu quero ficar famosa. Segundo, porque eu quero conhecer vocês. Mentira. Primeiro, que eu quero conhecer vocês, porque a telinha aqui a gente fica falando, a gente não se conhece, né? Tem que ter aquela relação mais orgânica entre professor e aluno. Primeiro, conhecer vocês e depois, consequentemente, a pessoa vira aí blogueira da língua portuguesa, já pensou? Mas vai lá, prof, que tabelinha mara. Por quê, gente? Com esta tabelinha, você consegue pegar os elementos mórficos, estudar os padrões, porque a gente tem padrões majoritários, ou seja, que se repetem, né, nos tempos, nas pessoas, e aí você bate o olho no verbo, você consegue fazer a conjugação. Então vamos estudar rapidamente para te dar só alguns exemplos do modo indicativo, tá? Então vamos lá, gente, ó. No presente, eu tenho aqui 2 desinências. Eu tenho a desinência que vai dar o número e a pessoa, ok? E eu tenho a desinência que vai dar o modo e o tempo. O que eu quero dizer para vocês? Que toda vez que você vir essa desinência aqui, ó, vá, pensava, cantava, tá vendo? Ó, sonhava, amava. Toda vez que você vir um vá, amávamos, tá? Amavas, pensavas. Vi um vá, vá, acabou, acabou. Este verbo, ele está automaticamente sendo conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Entendeu a lógica? Por isso que é importante separar aqui um pouquinho e estudar os padrões. Porque a prof fez aqui prof é uma querida, colocou aqui os padrões destrinchados só para você juntar, brincar de quebra-cabeça. Como assim, prof, brincar de quebra-cabeça? Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Olha só. Primeiro, vamos estudar aqui um pouquinho os padrões. Então, gente, ó, no presente, eu não tenho desinência, modo temporal, nem no pretérito perfeito. As desinências aqui, ó, a gente vai ter para a primeira e segunda pessoa meio que uma dupla função, tá? Já já vai ficar mais claro. E aí, a partir do pretérito imperfeito, eu tenho aqui algumas desinências. Tá vendo, ó? Eu coloquei aqui as desinências possíveis, ó, ra e ré no pretérito mais perfeito, futuro do presente, ra e ré também, depois a gente vê a diferença. Futuro do pretérito, ria, irie. Prof, tá muito obscuro ainda. Relaxa, que você vai brincar de Lego daqui a pouco. Bom, agora aqui do outro lado eu tenho as desinências número pessoais. Isso é só pro modo indicativo, tá, gente? Nos outros modos a gente vai ter alguma alteraçãozinha. Então olha que interessante. Ele vai ter a desinência o, ou então a desinência i, ok? Ou i. Ou então não vai ter desinência. Só memoriza para você entender. O tu, no indicativo, ele só tem 2 possibilidades. O S aqui, ó, é a desinência majoritária e o STE é a outra desinência que é a única possível. Prof, eu tô ansioso. Então vamos começar. Olha que interessante. Vamos pegar aqui o primeiro elemento mórfico, que é o radical. Vamos pegar de um verbo regular para você entender melhor. Verbo regular é aquele que não tem alteração no radical. Você conjuga, ó. Cante, eu canto, tu cantas, ele canta, ó. Cante, 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 cante. É a parte fixa, que está em todas as estruturas, tá? E é a que é dotada do significado majoritário. Gente, agora que interessante. Vamos pegar aqui o radical, maravilhoso. Vamos brincar de Lego? Olha só, a professora disse que a desinência aqui, ó, no presente, é o ó. Tá aqui, ó, eu canto. Olha ali, ó, eu canto. Perfeito. Professora, entendi. Você vai brincar de Lego. Verbo falar. Verbo falar na primeira pessoa do presente do indicativo.
A prof disse que é o radical falar, que é o falo, né? Porque é o falo, falas, falei. O que fica intacto é o FAL. Opa, mas a desinência da primeira pessoa do presente é o O. Então, bateu o olho, gente, viu? Falo, canto, amo. Acabou. É a primeira pessoa do presente do indicativo. Entenderam a lógica? Daqui a pouco a gente vai ver os valores semânticos dos tempos e dos modos, tá? Bom, agora eu só quero que você se atenha à desinência. Show de bola? Prof, entendi. Entendi, ficou perfeito aqui. Agora, cadê? Cuidado, tá, gente? Porque aqui, ó, não é que essa linha segue. Eu vou até, peraí, ó, manter. Eu vou até separar aqui pra você não achar. Ah, não tem como separar, mas enfim. O que eu quero dizer? Não é pra você achar que isso aqui é uma linha só. Não, você divide aqui, ó, tá? Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Beleza? O que eu quero dizer? Vamos lá. Pro tu, eu tenho duas desinências. Não tenho duas desinências? Então, vamos lá. No presente, olha lá o cante. Beleza? Cante. Aí eu tenho a vogal temática, porque este verbo é da primeira conjugação, né? Cantar. Professora, na primeira pessoa não tem vogal temática? Não tem. Vogal temática é aquela que se junta ao tema, né? Ó, canta, parte, dorme, a, e, i. Então eu tenho canta, eu tenho vogal temática, agora eu quero a desinência do tu, ó. Tu cantas. Entenderam a lógica? Vamos pro falar. Olha lá, ó. O falo. Eu tenho a vogal temática, aqui no caso, ó, falar. E eu tenho a desinência. Tu falas. Pronto. Prof, e no pretérito perfeito? No pretérito perfeito, a única coisa que muda é a desinência aqui, ó, que vai virar STE. Entenderam a lógica? Prof, ainda tá nebuloso. Gente, vamos lá, o item vai estar pronto. O que eu preciso? Que você memorize ali as desinências, tá? Porque eu vou dar outros exemplos para vocês. Mas veja bem, você tem aqui o radical, que é a parte fixa. Quando não for primeira pessoa, né, falo, canto, vai aparecer a vogal temática. Se for de primeira pessoa, cantar, vai ser o A, que vai estar ali junto do radical. Se for sofrer, vai ser o E, que vai estar ali junto do radical, sofrer. Se for partir, vai ser o I, terceira conjugação, que vai estar ali junto do radical. Isso é vogal temática. E aí você vai colocando as desinências. Vamos lá brincar mais um pouquinho. Bom, prof, então eu quero conjugar o nós. Vamos pro nós, porque a desinência do nós é mos. Bateu o olho, viu mos, então o verbo está na primeira pessoa do plural. Então vamos pegar aqui, ó. Nós cantamos, ó, cante, mais vogal temática, mais o mos. Beleza? Ali é a primeira pessoa do presente do indicativo, do plural do presente do indicativo. Ok? Nós cantamos, ou do pretérito perfeito, que combina também. Né? Nós cantamos agora e nós cantamos ontem. Ok? Porque às vezes a gente tem essa familiaridade. Vamos brincar mais? Vamos, prof? Então, eu sei que a desinência do nós é o mos. E do futuro do presente? Ó, é o re ou o ra. Tá vendo, ó? Re e o ra. Vamos ver como é que fica, ó? Cante. Vogal temática. Tá. Futuro, re. E agora vamos botar a pessoa, mos. Olha que interessante. Cantaremos. Então, quando você olhar o cantaremos, o mos é o quê, gente? Primeira pessoa do plural, o re, do futuro do presente, do modo indicativo. Entenderam a lógica da conjugação? Por quê? Porque nós temos padrões majoritários. Nós temos alguma alteraçãozinha aqui, outra acolá. Mas se você estudar os padrões, fica fácil. Vamos brincar só mais um pouquinho aqui, ó. Já a gente fala... Opa, não tô conseguindo apagar aquele. Mas enfim. Vamos brincar mais um pouquinho? Já a gente fala o que cada tempo denota, tá? Só vamos dar as desinências. Futuro do pretérito é o ria, ria, ou rie, dependendo da pessoa, tá? Então vamos pegar, vamos, prof. Agora eu quero colocar cadê? Vamos botar
o eles. Vamos botar o eles? Maravilhoso. Você tem o radical, Kant. Opa. Você tem um radical, ó, Kant. Vogal temática, qual que é? Ali, ó, A. Futuro. Futuro do pretérito. Ria mais o M. Olha lá, junta tudo. Eles cantariam. Acabou. Bateu o olho, eles cantariam. Você já sabe que o verbo está conjugado, ó, na terceira pessoa do plural, do futuro do pretérito, do modo indicativo. Prof, mas esse iria, ele pode mudar para rie, não pode? Pode mudar para rie, só no vós. Só no vós ele muda, tá? Então vamos lá, ó. Kant, ó lá. Aí você tem o a. Aí você tem, ó, o rie. E aí qual que é a desinência do nós, majoritária? É o is. Vós cantaríeis. Bateu o olho. O is é do vós, gente. O is é do vós majoritariamente, tá bom? Amais, ó, amais. Vós cantais, is. Vós partisseis, is. Bateu o olho, o verbo terminou com is, é o vós. A única mudança que a gente tem pro tu e pro vós, gente, aqui de desinência, é aqui no pretérito. Cadê? No pretérito perfeito, tá? É a única mudança que a gente tem. Então, no pretérito perfeito, o tu e o vós vão mudar as desinências, mas é só no pretérito perfeito. Vou até aqui botar um asterisco apenas no pretérito perfeito, ok? No resto, gente, eles vão receber essa desinência aqui, ó, o Szinho se for o tu e o IS se for o vós. Então, o que eu quero dizer para vocês? Olha só, a gente tem aqui, cadê ele? Tu cantaste, ó, cantaste, beleza? E vós, ó, radical, cante, vogal temática, cantastes. Caramba, prof, às vezes eu tô na igreja, você que vai à igreja, eu não sei se vocês percebem, mas o povo troca, né? Então, eu vejo muito na igreja. Por que na igreja? Porque lá ainda é um ambiente em que a gente ainda encontra as pessoas usando voz, né? Um ambiente mais grandiloquente ali, que exige, né, dependendo, talvez uma formalidade, mas as pessoas trocam. E eu escuto direto, ó, tu cantastes, Senhor, tu fizestes. Senhor, tu fizeste, ó, pretérito perfeito. Tu fizeste, tu cantaste. E o vós? Vós fizestes, vós cantastes. Entenderam a lógica dos elementos mórficos? Maravilhoso. Então aqui é para vocês estudarem, tá? Porque você vai casar este estudo agora com a semântica dos tempos para a gente poder não errar mais conjugação. Por quê, prof? Porque os tempos do indicativo, eles denotam N possibilidades. Já viram aqueles itens afirmando o seguinte, ó. O passado, o futuro do pretérito denota uma ação possível de algo provável. Já viram isso? Então a gente vai estudar algumas relações semânticas que os tempos verbais podem conferir dentro do período e desmitificar, porque às vezes a gente pensa, o presente é algo que esteja acontecendo aqui agora. Não necessariamente. Então vamos lá, prof, dá um exemplo ali em que o presente esteja acontecendo concomitantemente à fala. Nossa, por exemplo, agora a chuva cai. Gente, a chuva cai lá fora. Olha lá o verbo no presente. E aqui, no meu exemplo, ele está denotando algo que esteja acontecendo concomitantemente à fala. Agora, ele também pode ser usado para verdade universal, não pode? Pode, prof. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a água ferve. A água ferve a 100 graus Celsius. Olha o verbo ferver no presente. Ela ferve. Mas há alguma água aqui fervendo? Não. Então, neste exemplo, o verbo, apesar de estar no presente, não está concomitantemente ao ato da fala. Presente histórico. Os professores de história usam, amam, para encurtar essas barreiras temporais, né? Na hora que eles estão trazendo, por exemplo, um momento histórico. Aí ele coloca assim, por exemplo, em 1939,
Hitler. Hitler. Ixi, invade a Polônia. Olha lá o verbo no presente. Tá vendo? Hitler invade, sabe? Em vez de falar invadiu, ele invade a Polônia. Prof, pode isso? Claro que pode, porque a gente tá falando de língua. Ela é orgânica, sabe? Um fato corriqueiro, né? Então, quando você fala bem assim, ó, eu ando de bicicleta às sextas. Tá vendo, ó? Eu ando de bicicleta às sextas. É um fato corriqueiro, sabe? Então a banca vai te perguntar isso, a razão semântica dos tempos. Ela pode perguntar a conjugação? Claro que pode. Mas hoje as bancas elas estão muito focadas na semântica dos tempos, tá? Futuro próximo, está de sacanagem. Prof, que eu posso usar o presente pro futuro? Claro. Você pode falar assim, ó. Amanhã, nhã, ficou feio, né? Mas amanhã pego um avião das 9. Tá ali, ó. Tá vendo? Futuro próximo. Amanhã eu pego o avião das 9. Tá vendo? Em vez de falar eu pegarei. E a gente tem essa dança dos tempos na estrutura discursiva, tá? O pretérito imperfeito. Olha lá, gente. Pretérito imperfeito. O nome já diz. É um passado imperfeito, porque você olha para trás e você vê, tá vendo? Ele se prolongando. Então, quando você fala assim, ó, eu frequentava, eu frequentava a academia. Cadê? A academia. Ó, olha a diferença. Ficou embaixo, né? Vamos colocar came up. Gente, então quando eu falo assim, por exemplo, ó, eu frequentava, ó, o pretérito imperfeito, porque você bate o olho lá atrás e a ação ela não tá terminada, né? Ela é uma ação que dá uma prolongada. Ali você olha para trás e você vê a pessoa meio que se articulando em movimento. Eu frequentava a academia. É um passado habitual. A gente tem o pretérito perfeito. Opa, came down. A gente tem o pretérito perfeito. Agora você olha para trás, você vê a ação, ó, terminada. E a gente tem, né, algumas nuances. Olha só, uma ação concluída no passado, ó. Eu fiz a tarefa. Tá vendo? Você olha para trás, a tarefa tá terminada. Ou fato passado e não habitual. Aqui, ó. Quando o vi, ó, eu vi. Cumprimentei-o. Cumprimentei-o. Ok? Cumprimentei-o. É um fato passado, mas não habitual. Tá? Diferentemente, eu o cumprimentava nas nossas corridas. Você vê que é uma ação, no pretérito imperfeito, ela em movimento, né? Uma ação habitual. Agora, quando o vi, cumprimentei. Uma ação não habitual. E aí as bancas amam cobrar isso. Ação habitual, ação não habitual. E a gente tem este lindo do pretérito mais que perfeito. Primeiro, parece que ele está obsoleto, né? Gente, mas a gente tem a forma dele composta. Então, o pretérito mais que perfeito, simples, a desinência é orar, né? Eu amara. Ó, é orar, olha na tabelinha. Não tônico, eu amara, eu sonhara. Porque do futuro do presente é orar tônico. Ele cantará, olha lá. Ele falará, nós falaremos, tá vendo? Então, o rarará não tônico é pretérito mais que perfeito. Ó, cantará, amará. Então, ele tem essas nuances, sabe? Então, o pretérito mais que perfeito simples, ele realmente está um pouquinho obsoleto. A gente encontra resquícios em algumas construções. E ele fizera e ocorrera, né? Agora, no pretérito mais que perfeito composto, ele vem em forma de locução verbal, ó. Tinha ou havia. Toda vez que você vir um eu tinha feito, eu havia feito. Eu tinha escrito, eu havia escrito. Eu tinha saído, eu havia saído. Isso é o pretérito mais perfeito composto que a gente super usa no português contemporâneo. Tá bom? Agora vamos lá. Ele pode denotar um passado anterior a outro. Como assim, prof? Vamos pegar aqui, ó. Ele, cadê? A mãe
preparara o bolo e então sua filha chegou. Eu tenho dois passados, não tem? Tem. Primeiro, a mãe preparando o bolo lá atrás. E eu tenho também a filha chegar. Mas um passado é anterior ao outro. Qual que é o passado anterior? A prof, ela preparar o bolo. Tá aqui o passado anterior. Depois de ela preparar o bolo, o que então aconteceu? A filha chegou. Tá aqui o outro passado. Então o verbo vai ficar no pretérito mais que perfeito se ele for o passado anterior, o passado mais passado. Olha o nome, gente. Pretérito mais que perfeito. Ele é muito passado, né? Ele é muito passado. Então, ele pode acontecer se for um passado anterior a outro. Ele pode acontecer ali se for um fato vago no passado. A gente encontra isso muito nas narrativas. Então, ocorrera. Cadê? Ocorrera na sala uma terrível discussão. Quando? Não sei, gente. Eu tô falando de uma coisa que aconteceu, eu não tenho exatidão. Sei que ocorrera em algum momento, em outrora. Outrora combina muito esse coletivo com o pretérito mais que perfeito. Porque foi em outrora. Eu não sei exatamente. E olha o que a gente ainda usa no português contemporâneo. O pretérito mais perfeito em frases exclamativas. Quando você fala assim, ó, quem me dera. Ó, o verbo dar no pretérito mais perfeito. Nossa, ele é inteligente, passou em primeiro lugar. Nossa, também pudera, né? Pudera, aqui ó. Também pudera, pretérito mais perfeito do verbo poder. Também pudera, né? Tá vendo? Frases exclamativas. Também pudera, né? Ele é super inteligente, né? Quem me dera, também pudera, que a gente usa demais, ó. Tomara que dê certo. Isso aqui, opa, isso aqui é pretérito mais que perfeito, tá, gente? Pretérito mais que perfeito, tomara que dê certo. E a gente fala só recriando os discursos sem pensar direitinho. Não é interessante? E aí eu te dou uma pausa, vai beber uma água, porque a gente vai falar dos outros 3 tempos e de outras coisitas mais, porque verbo é um assunto gigante. Hasta luego!